Bem-vindos ao Duca Podcast. Meu convidado de hoje, meu grande amigo Vinícius Brum. Prazer, Duca. Seja muito bem-vindo. Prazer, muito bom estar aqui. Vinícius, que veio falar hoje da profissão que te enriquecerá mais cedo. Vamos falar sobre vendas. Agora sim. Boa, Eduardo. Duca, meu amigo de anos, prazer estar aqui com vocês. Excelente. Uma honra. E espero que a gente possa trocar bastante informação aí, sair com um aprendizado, uma mensagem, né? Que a gente possa sair com algumas ideias, alguns insights aí para a nossa vida, né? Muito bom. Cara, esse assunto eu adoro falar porque eu acredito que todo mundo que um dia sonha ser um empreendedor precisa aprender sobre vendas. E todo mundo que também não sonha ser um empreendedor, mas quer dar um salto na vida, quer trabalhar numa empresa e procura por uma oportunidade que consiga enriquecer cedo, também tem que aprender sobre vendas. Eu falo que a gente está toda hora vendendo. Claro. Às vezes a gente está vendendo um produto, ou às vezes a gente pode estar vendendo o nosso tempo para uma vaga, para uma oportunidade. Conta um pouco para a gente da tua história com vendas até aqui. Claro. Concordo muito contigo. Eu acho que independente do segmento, profissão, né, a gente está sempre nos vendendo, né, e sempre atrás aí de alguma forma aí, trabalhando nesse sentido, né? Mas vamos lá. Acho que você sabe um pouquinho bem, assim, mas a gente começou, né? Na verdade, eu comecei na área de vendas desde os 16 anos, muito com turismo estudantil, evento de festa, né? E eu lembro que com 16 anos eu comecei essa carreira, né? Vamos dizer assim, e eu tive muita aptidão, assim, né? Foi uma época bem cedo, né? Onde a gente estava descobrindo ali novos desafios. E nesse sentido a gente foi crescendo nesse segmento, né? E em 2013, né, eu sempre trabalhei daí de novo no turismo, no turismo estudantil e em eventos, né? Uhum. Em 2013 eu encontrei uma oportunidade muito bacana que mudou a minha vida, né? Foi quando eu entrei no mercado de vendas de tecnologia, né? E aí foi toda a carreira até onde eu estou hoje, né? Então, um breve resumo, né? Eu comecei como estagiário aqui em Porto Alegre, na Leste Consultoria. A gente era uma empresa, né, parceira do Google aqui no Brasil, e eu comecei lá como estagiário. Em um ano, menos, acho que 8 meses mais ou menos, eu fui efetivado. Fui crescendo ali, passei como executivo de vendas. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre cada posição, né? E fui crescendo nessa área, assim, foi uma área que me motivou bastante. Fui morar em São Paulo, daí a convite dessa empresa em 2017, né, para liderar um time de vendas lá. Acabei crescendo, saí como head de vendas. Hoje eu estou como líder de vendas na Avenue Code, que é uma outra empresa multinacional, também parceira do Google, né? E um breve resumo seria mais ou menos isso aí até aqui. O mais legal de tudo é que muita gente, às vezes, parentes, mães de amigos meus, né, vem pedir uma oportunidade para o filho mais novo, para o cara que está começando, e diz assim, não tem uma vaga para trabalhar contigo? Pode ser qualquer coisa, até vendas, né? E o mais engraçado é ver que uma pessoa que se torna um profissional bom de vendas é um dos caras mais requisitados do mercado. Eu tenho certeza que deve ter muitas ofertas altas de emprego, de empresas procurando por ti. Com certeza. Me corrige se eu estiver errado. Não, com certeza, né? Ainda mais depois da pandemia a gente viu, né, que esse segmento de tecnologia foi muito requisitado, né, e é requisitado até hoje. E isso superaqueceu muito o mercado nesse sentido, né? Então, semanalmente a gente, enfim, tem convites de LinkedIn, por aí vai, né? Então, é um mercado que está superaquecido, né? E a tendência é ficar mais aquecido ainda, né? E é um mercado que eu vejo uma galera jovem que busca essa questão de disciplina, de autorresponsabilidade, de metas, busca variável, conseguir dar o primeiro salto financeiro na vida, né? Tu vê pessoas com 22, 23 anos conseguindo comprar seu primeiro carro à vista, com dinheiro de comissões de venda, com essas oportunidades, mas para tudo tem que ter um treinamento, tem que ter técnica, tem que ter desenvolvimento, né? O que a gente fala, eu estou lendo um livro hoje muito bom, que é o do Grant Cardone, não sei se tu conhece, bilionário do real estate lá dos Estados Unidos, e ele ensina muito sobre técnicas de venda, porque venda é ruim só quando tu não sabe o que fazer para converter uma pessoa, para ajudar ela. Muitas pessoas acham que venda é persuasão, venda é ajuda, tu tem que facilitar o caminho daquela pessoa para isso.
Porque tem uma frase que eu gosto de falar que é muito legal, né? Todo mundo adora comprar, mas todo mundo odeia também ser vendido. Com certeza. Então, como é que tu te torna um auxiliar daquela pessoa, daquela empresa, a conseguir o que ela está precisando com um preço bom, com um produto de qualidade? Eu acho muito que vendas é sobre isso. Com certeza, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui também, né, sobre a escada, como crescer nessa carreira, né? Mas tem técnicas para cada momento, né, e cada estágio dentro dessa trilha aqui Existe de um funil, né? Um funil de consciência sobre vendas. Sim, né? com certeza. Que a gente fala muito aqui sobre funil de vendas, mas o funil de vendas nada mais nada é do que um funil de consciência. O quanto essa pessoa já está consciente da necessidade dela, de quais são as opções de soluções, qual que é a solução que melhor se encaixa para ela, né? Porque Claro. uma coisa que eu também ajudo muitas pessoas é a vender pela internet. Só que quando a gente vai vender pela internet, existem muitas coisas que tu podem vender. Qual que se encaixa para ti? Tu prefere uma venda que tu vai lá botar a cara e se expor numa câmera, ou tu prefere ficar numa venda por detrás dos panos, auxiliando os processos, criando mecanismos de venda? Porque venda também são processos e mecanismos. Claro. Eu gosto muito de uma passagem do livro do Grant Cardone que ele fala assim: imagina que tu tem a oportunidade de vender um apartamento de 20 milhões de dólares. Poxa, um apartamento de 20 milhões de dólares é uma comissão bonita para o bolso de qualquer pessoa, né? E tu foi lá, ficou um mês com esse cara trabalhando ele, levou ele para visitar, levou a família dele para visitar o apartamento, ficou tudo bonito. Na hora de fechar, ele cancelou o contrato e disse que não quer mais comprar. E aí a pessoa fica lá, pé da vida, né? Imagina. Mas com quem? Uhum. Com o cara? Não, tu tem que ficar pé da vida contigo, que tu não tem 8, 9 pessoas prospectadas nesse funil enorme. Então, a questão da venda é tu saber dizer quantas pessoas eu preciso estar atendendo para despertar o interesse de tantas, para que eu possa gerar esse lead de interessados, e aí sim eu não tenho uma pessoa para minha única chance de vender, sim ter várias pessoas ali preparadas para eu estar vendendo numa máquina de vendas. Claro, com certeza, né? Eu digo que um bom vendedor é aquele que conhece os seus números. Perfeito, adorei essa frase. Por quê? Se tu não conhece os seus números, tu não consegue criar uma estratégia eficiente para você crescer e atingir suas metas, né? Por exemplo, que números, né? Qual é o seu ticket médio, né? Então, estou numa empresa hoje que vende um software como serviço, por exemplo, né? Meu ticket médio, por exemplo, é R$1.000, né? Uhum. Então, a média de cliente que eu vendo é R$1.000. Legal. Qual é o sales cycle, né? Qual é o ciclo de venda? Quanto tempo eu consigo fechar uma venda? É 30 dias, é 15 dias, é 20 dias? Quanto que é, né? Quantas oportunidades aqui eu consigo trazer, né, de geração de demanda? Então, o vendedor ele precisa conhecer seus números, definir a estratégia, obviamente, né, sempre estar alinhado, né, com o seu líder, né? Porque assim você vai ter a clareza se você, primeiro, vai conseguir chegar na meta ou não. Cara, do jeito que eu estou aqui, eu não vou. Tem que fazer uma coisa nova. O que eu vou precisar fazer a mais? Né? Então, para mim é primordial a gente conhecer os nossos números primeiro, né? Total. E eu gosto de falar também, conhecer os nossos números, conhecer o nosso produto, mas principalmente conhecer quem é o nosso cliente e quem não é. Quem não é o nosso cliente, às vezes, acho que é mais importante do que quem é o nosso cliente. Porque, às vezes, a gente perde muito tempo com as pessoas que não são o ideal para esse tipo de produto. Claro, com certeza. E até acontece indicação. Tem muita gente que vem falar comigo sobre quais produtos tu tem, e eu pergunto só um pouquinho, deixa eu entender a tua necessidade, porque daqui a um pouco a tua necessidade não sou nem eu que vou te atender, vou te indicar uma outra pessoa que é para aquela etapa. Porque é muito melhor a gente conseguir realmente fazer uma venda que ajude a pessoa. Com certeza. É aquele negócio, será que a melhor pessoa para me ajudar é o Elon Musk ou um cara que já faz um business que vende 10 milhões por mês? Poxa, se eu estou vendendo 10 milhões por ano, quero vender 10 milhões por mês, esse cara que está nessa etapa aqui vai me dar uma luz muito melhor do que o Elon Musk que está falando de um outro nível de business, de uma outra condição. Então, a gente sempre tem que entender que não é porque uma pessoa é a melhor que ela é a melhor para ti naquele momento, para te ensinar, para te auxiliar. E para isso tem uma esteira, né? Um crescimento dentro de vendas. Uhum. Vamos falar um pouco aqui que a gente fez uma pauta bem legal para esse podcast sobre... Eu vejo que tem muita gente que tem mais de 100 pessoas ao vivo agora que está procurando uma primeira oportunidade de fazer seus primeiros 30, 40, 50 mil reais
na sua reserva de emergência, conseguir um fôlego, né? Conseguir ir para o verão preparado e tal. Como é que uma pessoa poderia criar uma meta assim para começar a crescer dentro de uma carreira de venda? Quais são as etapas de uma carreira de venda? Boa. A gente parte muito, pelo menos na minha opinião, da questão comportamental, né? E o segmento que tu quer atingir, né? Em 2013, quando eu comecei, a porta que me foi aberta, né? E eu agarrei com todas as forças, foi o segmento de tecnologia, né? E a parte comportamental, assim, né? O vendedor, ele precisa lidar muito com o emocional dele, né? Ele vai escutar muito mais não do que sim. Isso faz até a parte do que a gente falou agora do ticket médio, né? Então, geralmente um número de mercado, né, de 25%, entre 20% e 25%, então tu vai escutar 4, 5 nãos para tu ter um sim. Então, uma pessoa precisa ter essa resiliência, né? E ter muita técnica, força de vontade, né? Não desistir, ir atrás, né? Então, precisa ter toda essa parte aqui de comportamento para começar. E dentro da carreira de tecnologia, a primeira porta de entrada para isso, né, para a gente poder trilhar aí uma carreira, é o SDR. Né? Posso explicar um pouquinho melhor aqui o que é. Mas o SDR basicamente é o Sales Development Representative. Trazendo aí para o português, né, é o representante do desenvolvimento de vendas. Né? E uma coisa muito interessante para a galera que está assistindo aqui agora, isso serve para quem tem negócios também aprender a montar um processo de vendas efetivos, porque às vezes o que vai aumentar dobrar o teu business é tu botar um bom processo de vendas dentro dele. E para isso tem estrutura, para isso tem método. Conta um pouquinho para nós como é que é essa primeira etapa do SDR. Então, o SDR ele é um profissional que ele é responsável pela qualificação e geração de demanda. Né? Justamente para saber quem que é o teu cliente, exato, quem que não é. Que é o ponto que você falou ali. Né? E para isso ter algumas técnicas aqui, mas eu posso explicar uma ou duas, né, para dar um contexto. Geralmente dentro do SDR a gente tem o SDR inbound e o SDR outbound. Né? O inbound ele é responsável por qualificar e gerar a demanda que chega, né, na tua empresa, ou seja, por anúncio, por ads, pelo teu site, por uma campanha de marketing, né? Então, o cliente vai até a empresa, o SDR, né, inbound, ele conversa, por exemplo, com o Eduardo, entende qual é a necessidade dele, etc. E aí ele qualifica se isso é um possível cliente ou não, e eu vou, num segundo momento, aqui explicar alguma técnica, mas ele identifica se isso é um possível cliente ou não e passa para o closer, que é o vendedor. Né? A gente também tem do outro lado aqui da mesa a figura do SDR outbound, onde ele é quem vai atrás do lead, vai atrás da oportunidade. Seja pelo LinkedIn, Sales Navigator, alguma lista, algum mailing, né? Enfim. Então, o outbound ele é muito mais uma figura proativa e o inbound ele é muito mais uma figura receptiva, nesse sentido. E esse é o caminho de entradas para quem quer começar com vendas. Para quem quer começar com vendas. Não precisa ter muita formação. Pode sair do ensino médio e já começar nisso aqui agora. Ensino médio, a gente encontra muitas vagas e também pessoas que estão começando no ensino médio, no começo da faculdade. Galera, olha só. Se você está agora procurando uma oportunidade de crescimento rápido, uma oportunidade de fazer seus primeiros 30, 40 mil reais para que tu possa comprar o carro, possa dar entrada na sua casa, possa começar um projeto de construção de você, do seu profissional, considera essa oportunidade, porque essa oportunidade vai te levar a ganhos muito altos no futuro, mesmo que não seja dentro da própria empresa, porque uma vez que tu te forma um bom vendedor, galera, quem vende tem dinheiro, quem vende vai estar em qualquer lugar do mundo e vai conseguir dar esse jeito de conseguir. Muito mais rápido, né? Quanto que ganha um SDR de entrada, assim, já? Cara, de entrada, segundo o Glassdoor, enfim, né, que é um site onde a gente mede aí os salários médios, empresas, avaliações, né? A gente tem uma faixa de 2.100, 2.200 fixo, CLT, e com variável em torno de 40%, 50% a mais, né? Pô, já dá uns 13 13,5, né? 13,5. Isso, geralmente, eu trabalho de segunda a sexta, 8 horas por dia, home office, a maioria das... E ainda pode fazer mais, porque se tu aumentar a tua comissão, tu pode... Ah, claro, o céu é o limite, né? Imagina, galera, quanta gente aí está se formando numa faculdade para começar a ganhar R$2.000 como um estágio, enquanto tem pessoas que podem sair aí já com uma oportunidade de vendas no mercado que vai crescer, que vai sempre crescer, porque vendas é tudo, né? Fazendo 13,5, 4 mil reais. E hoje em dia, como o mercado está muito aquecido, né? Tem muita oportunidade boa
no mercado para esse segmento. Né? A propósito, a minha empresa está contratando vendedores. Vou aproveitar esse momento. Olha aí, galera. Vamos... Sempre tem vaga para bons vendedores aqui na empresa. Quem quiser uma vaga para bom vendedor, para treinamento em vendas, pode mandar direct aí que a gente conversa. Da mesma coisa aqui, pessoal. Quem quiser aí também, a gente faz uma indicação aí, a gente faz uma parceria aí. Muito bom, né? Porque tu vê, é necessário para todas as empresas, né? Claro, e acho que só para fechar aquela parte, né, da técnica de qualificação, né? Isso a gente dá curso, a gente, né, tem um programa de mentoria também, né? Uma técnica de qualificação para o SDR que a gente usa é muito o Bunch. Né? Foi uma técnica criada pela IBM, né, há muitos anos atrás, para qualificar um possível cliente. Né? Então, o Bunch, né, trazendo aí para o português, né, o B é budget, basicamente tu explora com o cliente numa conversa qual o orçamento dele, quanto ele está disposto a pagar ou quanto ele já paga por um produto ou uma solução. Né? O A, que é authority, né? Que é autoridade. Então, na autoridade, a gente desvenda com o cliente. Tá bom, Eduardo, você é o decisor, com quem mais a gente precisa aprovar? É com seu sócio, tem algum diretor financeiro? Né? Olha que interessante. O N, que é o need. A gente vai diretamente para a necessidade. Tá bom, Eduardo. Cara, ou o inbound, né? Você veio nos procurar por qual razão? Né? Ou outbound. Cara, Eduardo, me conta como que está a tua situação hoje atual. Então, a gente vai descobrir as dores do cliente, né? As necessidades dele. E aí a gente vai ter o business reason, né? A razão de negócio. E por último, o T, né? Que é a timeline. Eduardo, entendi que você é o decisor, entendi que você tem orçamento e a sua dor é uma dor muito forte. Né? Cara, qual é o prazo que você quer resolver tudo isso? Né? É uma coisa para agora, uma coisa para depois? Então, quando o SDR ele qualifica o lead, ele tem tudo isso bem estruturado, ele vai te dizer para a empresa, ó, isso aqui é um potencial cliente porque os 4 pontos são latentes. Ou não. Esse cara não é um potencial cliente porque ele não tem orçamento para me pagar, não é ele quem decide, ele não tem uma dor forte, ele só está prospectando no mercado. Então, rapidamente, a gente desqualifica esse cliente. Né? Uma coisa que eu faço muito entender, tipo assim, a necessidade e o nível de prazo e pegar também, mudar a oferta de acordo se ele é uma pessoa muito aquecida, precisa disso por agora. Pô, de repente, esse cara precisa de uma oferta de um ticket maior que resolva as coisas imediatamente. Daqui a pouco, cara, esse cara está meio em dúvida ainda. Pô, então quem sabe tu não entra por um ticket mais baixo aqui e isso aqui já vai te ajudar a ter o dinheiro para conseguir contratar o próximo nível. Exato. Né? E daqui a pouco, se o cara é só um curioso, tu daqui a pouco entrega para ele uma coisa que ele se apaixone mais para num futuro virar ser um cliente. Vira ser um cliente teu, né? Exato, aconteceu várias vezes. Acontece muito isso, porque a gente tem que entender que a venda ela é uma construção. Então é que nem um casamento, não vai chegar lá e conhecer uma pessoa que quer casar comigo, não, mas se tu vê uma pessoa que já tem os interesses alinhados, já tem conexão, já está procurando pelas mesmas coisas que tu, esse processo vai ser mais rápido. Com certeza. Senão, não quer dizer que não possa ir conduzindo ela para num futuro houver uma parceria ou fechar um negócio a partir dali, né? Por isso, relacionamento é a coisa mais importante de vendas, né? Criar bons relacionamentos. Claro. E mais do que isso, né? Porque bons relacionamentos vendem mais vezes para a mesma pessoa. Exato, né? Tem muito a questão da confiança, assim, né? Tu quebra uma barreira e quando tu com um relacionamento muito bacana, né? Ele meio que vende por si só, né? Então isso é bem interessante também, né? Como é que a gente evolui do SDR? Quais são as próximas etapas? Legal, boa. Geralmente depois do SDR, né? E é legal que o SDR, você performando, né? Você consegue subir de cargo entre torno de 6 meses, 1 ano, mais ou menos, né? Vamos colocar 1 ano aí para ser... Porque vendas é uma evolução rápida, né? E vendas é aquilo, né? Vendeu bem, se destacou, você vai crescer rápido, né? Então, geralmente 1 ano. Depois de SDR, né, em vendas de tecnologia, principalmente, a gente tem uma posição que é o closer. Basicamente é o vendedor, digamos assim, né? Então, o SDR, ele qualifica a demanda e entrega para o closer, né? Então, o closer ele é responsável por pegar a demanda já qualificada pelo Bunch ou outras técnicas também. Ele entra em contato com o cliente, né, faz uma reunião, uma videoconferência, vai presencialmente, enfim. E ele está responsável pelo fechamento do negócio. Aí vem técnicas de venda, de fechamento, de negociação, né, por aí vai. Muito show. E o closer normalmente é aquele que tem metas agressivas, né? Pô, tem que fechar, qualificou. O que está faltando ali para a gente fechar o negócio? Quais são as características de um bom closer? Boa. Bom, ele tem, primeiro, né, acho que vai o que a gente começou a falar no começo, conhecer os seus números, né? Porque ele tem que saber quantos leads está entrando, se vai bater a meta dele, se não vai, né? Ele tem que ser resiliente,
né? Muito. Porque mesmo que o SDR passe esse lead qualificado para ele, né? Ainda tem a chance dele não fechar aquele negócio, né? Então, ele tem que ter essa resiliência, tem que ter persistência, né? E estudar muita técnica de negociação e fechamento. Né? O que são técnicas de negociação e fechamento? Dá um exemplo pra Boa, gente. vamos lá. Quando a gente está, por exemplo, em técnicas de negociação, né? A gente já sabe, por exemplo, que o cliente ele tem um orçamento abaixo, né, do que ele pode pagar, enfim, mas ele gostou muito do teu produto ou serviço. Né? Então, ali, muitas vezes, a gente constrói com o cliente o que a gente chama, vou te dar um exemplo, que é o ROI. O retorno no investimento sobre aquele produto ou serviço. Né? Então, por exemplo, a gente senta com o cliente, faz um mapeamento de ROI. Vou dar um exemplo de um software, né? Um software de produtividade, de colaboração. Né? Então, a gente senta com o Eduardo e, por exemplo, Eduardo, cara, entendi que você tem 80% da grana para comprar o meu produto. Né? Mas, cara, vamos fazer um estudo de ROI. Quantas horas você investe hoje, por exemplo, no software de produtividade, do seu time fazendo retrabalho aqui? Né? Você me disse que tem 20 pessoas e você perde 2 horas por dia de cada pessoa, no final do mês dá quanto isso? Né? A gente costuma também, nesses casos, né, calcular também o custo físico, né? Quanto você está investindo em máquinas, quanto você está investindo em produtos locais para ter uma alta produtividade. Né? O custo de oportunidade Exato. que tu perde por não tomar uma decisão. Exato. Né? Então, tem muito esse estudo de retorno de investimento, por exemplo, que a conta faz fechar dentro da negociação. Né? Uma coisa que eu gosto muito legal, uma coisa legal de fazer com as pessoas quando está numa venda, é tu explicar para ela o custo de oportunidade, porque as pessoas às vezes elas não veem o custo de perder uma oportunidade ou de postergar uma decisão. É o que a gente fala, né? Pô, ir na academia custa? Pô, não ir na academia custa muito mais. Né? Ter uma alimentação saudável custa? Não ter uma alimentação saudável custa também. Qual é o custo escondido por trás de tu não estar tomando a decisão que tu precisa tomar agora? Porque às vezes a gente pensa, eu gostei, mas eu vou comprar depois. E esse comprar depois, vai passando um mês, vai passando um ano, teu problema continua, teu problema aumenta, daqui a pouco tu vai ter que gastar mais caro para isso. Tem estudo que mostram, porque tipo, se tu deixa para fazer a manutenção do teu carro acumular, tu vai gastar muito mais depois, em vez de ter gastado menos e ter resolvido o problema agora. Então, com certeza, com certeza. O closer tem que ter essas técnicas também. E eu lembro de um cliente que a gente fechou isso há alguns anos atrás, um cliente grande, né? Que a gente ficou mais ou menos 6 meses com ele trabalhando. Teve detalhamento do ROI, do retorno de investimento. A gente sentou com o diretor financeiro, diretor comercial e tal. Lidamos com muitas objeções deles, fomos contornando, né? Eu lembro que, no primeiro momento, ele não quis fechar com a gente pelo valor do investimento, etc. Mas tinha um gap muito importante de segurança do ambiente dele. Né? E que isso, depois de 1 ano, ele me ligou, dizendo, Vinícius, cara, a gente não fechou o projeto, teve um vazamento de dados aqui, sensíveis, e eu perdi X milhões de reais com isso. Né? E, obviamente, depois disso a gente fechou o negócio com ele, mas é aquela coisa que a gente falou, né? A gente avisou. Então, tem todo um investimento por trás, como você bem disse, que se não tomar a decisão correta, pode ter um prejuízo muito maior daqui para frente. Né? E quanto que ganha um cara já no cargo de closer? Assim? Quanto que isso remunera financeiramente? Boa. O closer, ele geralmente meio que quase dobra, assim, né? Ele vai para mais ou menos uns 4.000 CLT, né? E o variável dele, ele consegue mais uns 2.000, 3.000 reais aqui de variável mês, né? Então acaba já fechando seus 6.000. 6, 7 mil. Dependendo da habilidade dele. Isso, né? E se tu botar numa timeline, né? Imagina, começou como SDR, em 1 ano já está como closer. E óbvio, né? A gente tem vários segmentos de vendas, né? Mas uma venda tradicional, pelo menos da onde eu vim do varejo, para eu crescer rápido e ganhar isso, dobrar meu salário no varejo, nossa, ia durar 5 anos ou mais, né? Então tem muito ponto nisso. E qual que é a evolução do closer? Uma vez que tu é um bom closer, quanto tempo tu precisa para começar a evoluir? Bom, o closer geralmente ele vai trabalhar ali mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, 2, né? Para ele performar. Porque geralmente as metas são anuais, mas elas são divididas em quarters, né? Sim, em claro. trimestres, né? Então, dependendo, o closer teve um bom ano, bateu meta todos os quarters, né? Geralmente ele já consegue receber uma próxima promoção. Ou se não, teve um trimestre que eu não bati, o outro não. De repente, no próximo ano, ele performando melhor, ele consegue ter a promoção.
Do closer, tá? Geralmente, assim, tem vários também, vamos lá, cargos diferentes, mas os mais comuns do closer tem duas ramificações, né? O primeiro, você pode ser um executivo de vendas, né? Um executivo de contas, e o segundo, um gerente de contas, né? O executivo de contas, ele é um perfil mais hunter, né? Um perfil que vai mais para o mercado, mais prospecção, né? E quando se torna executivo de vendas ou de contas, geralmente você já faz até a função do SDR de prospecção. Você vai lá, você vai no mercado, você prospecta pelo LinkedIn, Sales Navigator, vai em evento, cria sua estratégia, né? Já é um cara mais preparado. Mais preparado, exato. Ele não é dependente de SDR para gerar demanda para ele, né? E ele vai atrás do mercado com uma forma bem agressiva. O gerente de contas, ele tem uma visão também agressiva, mas ele é um perfil farm. Né? Então, ele cuida da base instalada. Por exemplo, eu tenho 8 contas estratégicas aqui na minha empresa. Eu sou responsável pelo crescimento dessa conta. Upsell ou cross-sell. Né? Ou seja, eu vou fazer uma venda maior do que eu já tenho ou vou fazer um cross com outros tipos de produtos e serviços que a minha empresa oferece. Né? Então, são posições bem semelhantes de remuneração, de cargos e de níveis, mas geralmente o close ele pode ir para um desses dois lados aqui. Uma coisa que eu gosto de falar muito para a galera que me acompanha, e muitas das pessoas vendem na internet, vendem produtos, vendem dropshipping, loja online, infoproduto, e-book. Se hoje tu está começando na internet, tu ainda não tem uma estratégia de upsell, cross-sell, order bumps, downsell, isso vai dificultar muito o teu caminho, porque o esforço que tu tem para conseguir o cliente, ele é muito grande. Mas uma vez que essa pessoa ela é teu cliente, tu pode colocar ofertas que fazem sentido para ela, que tu vai estar aquisicionando essa venda por um custo zero, porque tu já gastou para trazer ele até aqui. Né? Gastou com anúncio, gastou no teu vendedor, né? Bateu na porta, tu fez o teu processo de vendas e agora é a hora de conseguir vender um pacote mais completo para ele. Com certeza. Né? E isso acho que a gente vê em todos os lugares, né? Tu chega lá no McDonald's, tá? Tu quer por R$1 batata e refri grande. Esse é o famoso upsell, né? Ele está aumentando a tua venda naquele lugar. Order bump. O que é o order bump? No carrinho, aqui na internet a gente fala, no carrinho, quando a pessoa está no carrinho de compras, tu adiciona ali para ela uma opção, antes dela finalizar a compra, de comprar mais um produto que faça sentido para aquela compra. É o que em análise a gente poderia falar quando tu está no supermercado, na fila do supermercado, e tu pega um Mentos ali, uma balinha, um house. Aquilo é um order bump. Não era uma coisa que tu estava ali olhando, mas pô, por mais um pila aqui, mais um dinheirinho aqui, eu vou comprar isso aqui a mais também. E o cross-sell é a maneira de tu vender outros produtos, né? Que o teu produto pode gerar uma necessidade, né? Pô, tu comprou agora um relógio de smartwatch, não quer comprar também um fone de ouvido para casar com essa venda e tu poder usar e atender pelo fone de ouvido as tuas chamadas e fazer tudo isso? Essa estratégia de venda faz tanta diferença. Muito. E eu acho muito importante também botar nos infoprodutos. Pô, a pessoa vendeu um e-book por R$29. Pô, por que tu não vende também o audiobook desse livro para a pessoa ouvir ele por mais R$10? Pô, tu já aumentou, botou R$10 a mais de lucro com um clique só de uma pessoa. Às vezes no curso também, pô, eu te vendi aqui um curso de como fazer sites. Tu não quer comprar também o meu template para tu só copiar e colar e começar a vender? Tem que ter isso, né? Tem que ter, porque faz muita diferença. E até depois, para tu conseguir também pensar no futuro vendas high tickets, né? Que a gente sabe que é um mercado sensacional. Né? Eu, quando eu migrei o meu mercado de vendas para o mercado high ticket, nossa, mudou completamente para mim. Atendo pessoas que já têm mais consciência, já têm o orçamento para poder pagar, conhecem as suas necessidades. Sim. E tu só precisa resolver um problema. Eu falo que venda duas coisas que têm que ser resolvidas. A pessoa tem que amar o teu produto, amar a tua oferta, amar a proposta que tu dá para ela. E a segunda parte, ela tem que confiar que tu vai entregar aquilo que tu prometeu. Com certeza. Então, é amor e confiança. Tu fez a pessoa amar a tua proposta, tu fez ela confiar que tu é capaz de entregar aquilo que tu promete, tá fechado o negócio. Com certeza. E acho que para o vendedor também tem que transparecer essa paixão e a razão que o teu produto ou serviço faz sentido para o cliente, né? Uma vez eu vi, isso faz alguns anos, mas é bem interessante a reflexão, um programa do Roberto Justus, eu acho que é o Jovem Aprendiz, claro. Né? Que daí ele passava por algumas fases, etc. Né? Eu lembro
que é uma frase, é um episódio bem interessante, assim, mas é que o resumo dele, né? No final, tem duas pessoas concorrendo, né, para serem contratadas diretamente para trabalhar com o Roberto Justus, né? E o Roberto Justus pergunta para as duas pessoas: não, legal, vocês estão na última etapa, quem passar agora por essa prova, diretamente vai ser contratado e vai ganhar o programa. E ele perguntou, fulana, me vende e por que eu deveria comprar a outra pessoa, a tua concorrente? Ela pegou, olhou assim, não, nossa, como assim, né? Por que eu quero a vaga e vou ter que vender para minha concorrente aqui, vou ter que vender ela para ti? E as duas, uma tentou vender a outra. Não, é uma forma proativa, resiliente, enfim, né? Que legal, e o Roberto Justus pegou e falou, olha, infelizmente, não vou contratar nenhuma de vocês duas, porque vocês estão vendendo alguma coisa que vocês não acreditam que faz sentido para mim agora. Então, na minha visão, trazendo aí para o mercado, para todo exemplo, a gente tem que vender alguma coisa que a gente acredita que vai ter algum impacto, né? Total. E olha quantas vezes o fato de tu não empurrar um produto sem querer ajudar a pessoa não está por trás uma oportunidade muito maior. Com certeza. Né? Várias vezes que eu indiquei uma outra pessoa porque a pessoa tinha uma necessidade diferente do que o meu produto atende, vem muito mais oportunidades porque tu fica na mente das pessoas como um profissional sério, um profissional que está ali para ajudar mais do que para se ajudar. E é isso que eu falo, assim, uma das primeiras coisas que tem que fazer é começar ajudando a ti mesmo, né? Resolvendo as tuas necessidades, te organizando, tendo uma boa postura ética, tendo uma boa organização pessoal, sabendo que não é aquela venda que vai salvar a tua vida, mas sim criar um processo de vendas que cria uma máquina de trazer oportunidades para ti. E eu acho que o trabalho de vendas está muito mais em preparar o campo para depois colher do que tentar colher num campo que não tem jogo, que não tem negócio. Com certeza. Quanto que ganha nessa etapa de executivo e de gerente de vendas? Eles ganham parecido? Como é que funciona? Eles têm uma faixa salarial mais ou menos parecida, né? As metas são diferentes, mas a faixa salarial mais ou menos parecida, né? Entre torno ali de 8 a 10 mil. Fixo. Fixo, né? Daí tem uns variáveis, né? Que podem chegar a mais 5 mil, 4 mil, enfim, né? Então tá me dizendo que em 3 anos é capaz da pessoa estar ganhando 15 mil reais por mês. Mais ou menos isso. Quem gostou de saber disso daí? Deixa um coraçãozinho aí pra gente. Não, a gente tem muita história de pessoas que começaram com essa ideia recentemente e já estão nesse... Menos de 3 anos. Exato. Porque venda é tudo, né? Venda é o que eu falo, assim, às vezes a pessoa está num dia ruim, né? A pessoa não acorda num dia bom, mas se ela foi lá, trabalhou, prospectou, já tinha preparado algumas pessoas, né? E chegou no escritório, fez uma venda, pum, o dia já melhora. Claro. Fez 2, 3 vendas, poxa, esse dia que já estava ruim ficou outra coisa, né? Ou daqui a pouco fecha um negócio grande, meu Deus, tem uma sensação de conquista tão forte, né? E a venda, ela te possibilita sonhar, a ter planos maiores, né? Porque eu não fico numa escada fixa de um crescimento pouquinho, eterno, esperando um dia que eu vou estar numa posição boa. Não, claro. Se eu me organizar, se eu estudar, se eu ler, se eu me aplicar, a meritocracia da venda ela muito forte. Ela vem muito fácil, né? E é um resultado muito forte para a empresa, né? Imagina que você tem um top performer teu aqui, né? Ah, sim. Pô, cara, o cara vendendo pra caramba aqui, né? Cara, ele vai ser notado, ele vai ter um destaque aqui, né? Ele tá trazendo receita, que é o principal ponto, né, da empresa. Que é o principal ponto, né? Cara, principalmente uma empresa que está ali com foco em receita no início, né? Que é a coisa mais importante. E ele se torna uma das pessoas mais requisitadas. O teu LinkedIn não é lotado de pessoas tentando te recrutar. Toda semana tem, né? Toda semana e tem. É muito importante que às vezes tu faça essa conversa com eles, porque daqui a pouco tu acaba até vendendo para eles, né? Claro. Não, com certeza, né? Assim, e é legal que isso vai criando muito relacionamento, né? E é interessante que você falou, né? Realmente é rápido agora essa curva de adoção, né? Isso foi muito devido, né, a um cenário pós-pandemia, digamos assim, né? Onde o mercado deu um boom, né? E esse segmento deu uma bombada, assim, né? Então, é bem rápido o crescimento. E muitas vezes quando tu te expõe mais, eu que me exponho bastante com os conteúdos nas redes sociais, aparece muita gente querendo me vender. Mas elas estão esquecendo que elas estão vendendo para um vendedor. Que é uma coisa diferente, né? Então, uma das coisas que eu faço, e olha que legal tu ter uma boa habilidade de vendas. Eu adoro ouvir o pitch de venda das pessoas. Tanto para aprender,
tanto também como encontrar oportunidades de vender para elas. Claro. Porque às vezes elas estão ali, eu estou conhecendo o negócio delas, estou entendendo o modelo de negócio delas, e ali eu já posso vender uma própria mentoria high ticket para resolver certeza. o negócio delas. Eu me lembro uma vez que eu fechei um negócio assim, que era um... Não vou dizer nomes aqui, mas a pessoa veio me fazer uma oferta, veio me apresentar um pitch, e eu ouvi todo o pitch, anotei, tomei todas as minhas notas, devolvi para ela todos os setores que poderiam estar melhor dentro do pitch dela, todos os setores dentro da empresa dela, pelas perguntas que eu fiz que poderiam estar melhor, e acabei fechando uma venda high ticket para uma venda que ela ia querer me vender. Caramba, que legal. E isso é o domínio da arte de vendas. Então, vendas ela é relacionamento. E a próprio vendedor, quando ele enxerga isso, ele fecha, poxa, isso aqui faz sentido. Poxa, eu preciso disso. Eu tenho um orçamento e ele vê que tu entrega, que pode confiar em ti e ele gostou da tua oferta, ele vende. Porque quando a gente está falando de negócio de vendas, a gente está falando sobre resolver um problema que vai me dar mais benefícios do que o dinheiro que eu tenho. Com certeza. Né? Quer dizer assim, poxa, muitas pessoas têm dificuldade de quebrar a objeção de, não tenho dinheiro. Né? Vamos supor, estou vendendo aqui um curso, o curso custa R$300 e a pessoa fala, não tenho dinheiro. Mas tu pergunta assim, tá, se eu te vendesse um iPhone 14 por R$300, tu compraria? A pessoa daria um jeito. Daria um jeito, Daria óbvio. um jeito na hora, né? Então, a questão é, nem sempre o fato da pessoa não ter dinheiro é uma questão de realmente não ter dinheiro, mas que ela não se interessou o suficiente para dar um jeito de conseguir o dinheiro para obter aquilo. E se teu produto entrega, tu pode, através de técnicas de venda, mostrar para ela como com aquele produto ela poderia resolver esse problema dela. Às vezes uma pessoa está te dizendo, poxa, eu não tenho dinheiro para comprar esse curso, mas o curso está ensinando ela como fazer R$2.000 extras por mês. Poxa, se tu mostra para ela que ela consegue aplicar, daqui a pouco tu dá uma garantia para ela, você assim, olha, se em 30 dias tu não fizer R$2.000, eu te devolvo o teu dinheiro. Poxa, quem é que não vai gostar dessa garantia? Com certeza, né? E tu acaba fechando a venda assim. Claro, e eu acho que um dos grandes pontos é saber lidar com a objeção. Total. A gente tem muito treinamento, né? A gente teve muito treinamento sobre isso, né? De entender qual a objeção do cliente, o que está barrando ele, né? E ali a gente fazer as perguntas corretas para poder contornar, né? Pegando o exemplo do orçamento, né? Cara, legal, você não tem orçamento para isso, né? Mas vamos lá, vamos fazer o ROI como eu falei. Você já imaginou que o quanto de produtividade você consegue ganhar e custo operacional reduzir? Já sabe qual é a tua capacidade, né? Teu capex. A gente consegue colocar alguns cases de sucesso, alguns clientes para fazer benchmark. Né? Não, legal, vou te apresentar o cliente aqui, vocês fazem uma reunião de 30 minutos, eu não vou entrar, e ele vai te falar qual foi o desafio, o resultado que ele teve com a gente, do mesmo segmento de vocês, varejo, financeiro, vocês conversam, né? Então tem várias técnicas aí para contornar, né? Como é que a pessoa evolui de gerente de contas e de executivo de vendas? Legal. Aqui nesse segmento, né, é um segmento que ele realmente vai ficar um pouco mais tempo, né? Mesma coisa assim do close, ele vai ter as metas anuais, que vai cair para quarter, né? E aqui ele vai ter que se desenvolver muito, né? Tendo um bom resultado, né? A gente consegue enxergar aqui dois perfis. O primeiro perfil, de um perfil mais executor, ou seja, cara, eu quero continuar do jeito que eu tô ganhando dinheiro, estou crescendo aqui, e óbvio, eles vão melhorando nas posições que eles estão, né? Aumentando o salário ano a ano, comissão e por aí vai. Ou eu quero dar um próximo passo para uma liderança, uma gestão, né? E eu entendo perfeitamente. Tem pessoas que não querem ir para uma liderança, uma gestão, tem pessoas que querem continuar como executivos e tá tudo certo, né? Mas quem quer dar um próximo passo nesse sentido, tem a liderança de vendas, né? Então sales lead, e tem o sales manager, né? O gerente de vendas também. São posições semelhantes nesse sentido, né? De liderança, então tanto quanto o sales lead quanto o sales manager, eles vão ter pessoas abaixo liderando. E depende de muita estrutura aqui no Brasil ainda, né? Tem empresas que têm já uma equipe estruturada de executivo de contas, SDRs, etc. Ou não, só executivo de contas. Mas geralmente tanto o líder de vendas quanto o gerente vão assumir vendedores e SDRs abaixo deles, né? Closer, etc. E daí é uma outra jogada daí, né? Quanto que ganha já nessa fase? Então, isso depende, né? Todos os dados que a gente está trazendo para cá, ele é baseado no Glassdoor, né? E óbvio, baseados também em empresas do Brasil, né?
tem diferença de empresa do Brasil e empresa lá fora. A empresa lá fora vai pagar um pouco mais, né? Mas uma média de mercado, né, tanto para gerente de vendas quanto para sales lead, né, varia ali entre um fixo, né, entre 12 a 15, por aí, né? E o fixo dele chega a mais 5, 7 mil. O variável. O variável 5, 7 mil, por aí vai. Passa de 20, né, se tu juntar os dois. Passa de 20. Com quanto tempo de experiência em vendas? Uma pessoa bem dedicada? Olha, para estar nessa posição, eu colocaria ali uns 7 anos, mais ou menos. 7 anos. É. Então imagina, a pessoa sai do colégio, 18 anos, com 25 por aí, já está ganhando seus 20 mil por mês. Exato. E souber falar inglês para uma multinacional, daí... A importância de falar inglês, né, pessoal? Então, se for para uma multinacional, tu vai ganhar muito mais, né? E, galera, quem ainda não aprendeu inglês, tem que entender que, meu, já não é o futuro, é o passado. O inglês já era para tu ter aprendido antes, pô. É aquela brincadeira que eu falo, né? Deram o tiro, foi dada a largada e a pessoa ficou parada, né? Então, se tu já tem ali 25, 30 anos, tu não fala inglês ainda, vai chegar uma pessoa de 21 e já vai estar pegando umas oportunidades que tu deixou para trás, né? Tem que correr atrás. Eu mesmo perdi uma oportunidade para trabalhar na Microsoft e morar em Portugal porque eu não tinha inglês, né, na época. Na época, né? Mas hoje tu tem. Hoje tem. É óbvio, tu não tem como escapar, né? A gente tem pra que ganhar atrás, como se ganha em vendas, tem que aprender a falar inglês fluente. Tem que ir atrás. E, então, o resumo é mais ou menos isso, né? Crescendo aí, a pessoa quer um cargo de gestão e vai poder dar esse próximo passo, né? Então, nesse tempo, né? E, de novo, a gente volta no mercado tradicional. Imagina o Vinícius vendendo passagem aérea, enfim, zero preconceito, nada disso. Eu amo turismo, né? Mas ia demorar muito mais tempo. Ia demorar 15 anos para estar ganhando 20 pau. Mas, às vezes, tu aprende lá que vendas muda a vida, né? Com certeza. E eu comecei vendendo também passagem aérea, tu te lembra, né? Lembro. Passagem de viagem, de turismo. E olha a posição que a gente está hoje por causa de desde cedo ter se colocado em contato com a venda, né? Com certeza. Cara, eu me lembro quando eu era pequeno que eu ia na frente dos colégios fazer as vendas de viagens estudantis, né? E só aquilo já me botou para conhecer muitas pessoas de outros colégios, fazer outras conexões. E olha a quantidade de amizades, relacionamentos, parcerias, negócios que foram acontecer depois de anos por tu estar ali envolvido com vendas. Sim, né? Não, muito interessante isso, né? Eu lembro a primeira vez que eu vendi de fato foi quando eu tinha mais ou menos 8, 9 anos e eu lembro que eu morava num condomínio e era bem a época de férias escolares, né? E tinha as férias para o outro ano. E eu lembro que eu queria comprar uns bonecos, queria comprar uns doces, algumas coisas assim. E um amigo meu, a gente pegou e montou uma feirinha de livro no condomínio, do livro do ano passado, para arrecadar um dinheirinho para comprar umas coisas para nós e também ajudar em casa com o que podia, né? Então, desde aquela época eu já vi que, cara, vender realmente transforma vidas, é uma coisa bem interessante, me divirto muito, principalmente. E uma coisa simples que eu tenho certeza que todo mundo poderia começar agora é o seguinte: você não tem alguma coisa dentro da sua casa que você não usa mais, que você poderia estar vendendo para adquirir uma grana extra para esse final de ano, para esse verão? Com certeza. Né? Agora chega Black Friday, todo mundo quer gastar, mas você já pensou também se não teria alguma coisa para vender? Alguma câmera que tu não usa mais, um teclado de aquele tipo de piano que tu nunca tu comprou, não usou, aquele violão que tu foi fazer aula e não deu certo. Eu tenho certeza que alguém tem alguma coisa em casa que poderia estar vendendo para fazer esse dinheiro circular e fazer isso. Inclusive tem um cara que eu adoro seguir nas redes sociais, não sei se conhece o Gary Vee. Gary Vee, não. Gary Vee, ele é um empreendedor, marketing digital, motivational speaker também. E ele, o cara já bilionário, né? E toda uma vez por mês ele faz uma coisa chamada garage sales, que acontece muito nos Estados Unidos, que é aquelas vendas na garagem das casas. Ah, né? que Então, legal. acontece uma vez por mês, todas as pessoas vão para suas garagens com as coisas que elas não usam mais para vender. E ele vai lá e pega, tipo assim, bonequinhos de coleção, Legos, carrinhos da Hot Wheels, canecas, um monte de coisa assim, por 50 centavos, 30 centavos, vai comprando aquelas coisas. Sim. E daí vai vendendo por tipo 10, 15 dólares e no final ele, tipo, em um dia ele faz 5 mil dólares. Caraca. E ele mostra assim como que só pegando as coisas que a galera não compra mais desses brechó, dessas coisas que acontecem, e botando para vender no eBay, no Mercado Livre, essas coisas assim que eles têm lá dos Estados Unidos, eles conseguem fazer o que eles chamam de flipping,
né? Que é pegar coisas que estão ali paradas ou pegar coisas muito baratas dessas pessoas, simplesmente botar na internet e vender e conseguir fazer uma grana extra. Então, para você que está aí no final de ano, está mais apertado, precisa de uma oportunidade de fazer 5, 10 mil reais, o que será que você poderia estar vendendo tanto da sua casa, que você já não usa mais, quanto de brechós, essas coisas, simplesmente por pegar isso e botar para vender numa OLX, no Mercado Livre, numa Americanas, qualquer desses marketplaces aí, e tá fazendo uma grana extra. E, poxa, de repente certeza. Tem uma viagem aí te esperando para um ano que talvez apertou e tu não fosse viajar, tu faz essa grana ou até uma extra. Reserva, né, para alguma coisa aqui. Uma reserva financeira, né? Eu gosto muito de fazer assim, poxa, quando eu vou viajar, eu sempre penso assim, o que eu posso daqui um pouco trazer de lá para fazer uma grana extra, né? Então, às vezes, eu vou viajar, simplesmente compro um computador novo, vendo o meu daqui, e às vezes eu vou para os Estados Unidos, compro um computador novo e quando vendo o meu daqui antigo, eu ainda ganho dinheiro. Né? Tu tá trocando o iPhone, tá trocando o computador, tá... Pessoas que têm essa mentalidade de venda, elas pensam assim, poxa, eu vou fazer viagens, vou sair daqui ainda ganhando dinheiro. Com certeza, com certeza. Poxa, uma pessoa vai lá para São Paulo, daqui um pouco passa lá nos fornecedores, volta para Porto Alegre com... Né? Daqui a pouco o cara sai daqui com a venda já garantida. Sim. Né? Com o dinheiro da outra pessoa. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias e ele me contou, né, um pouquinho da história da Chili Beans, né? Essa história é incrível. Onde o fundador, né? Caíto. E esse meu amigo me disse que no começo não era nem óculos, era tênis e roupa, né? E depois ele começou a vender tênis e roupa, viu que estava dando certo, depois ele pegou o óculos, enfim, né? E foi vendendo, trazendo para o Brasil e se tornou o que é hoje, né? Tem uma frase que eu gosto muito de falar que é: salário é ajuda de custos enquanto você aprende. Porque se você aprende a ser um bom vendedor, o teu fixo para ti já não faz tanta diferença. Tu quer saber de um lugar onde tu possa ter um variável agressivo e que tu confie que se eu trabalhar, eu vou vender, eu vou trazer resultado e eu vou ser remunerado por isso. Então, as empresas elas sabem que é uma questão de números, né? Então, o que eu posso fazer? Pô, tu quer ganhar 20 mil por mês? Pô, vamos fazer uma meta de vendas aqui que se tu atingir ela, eu consigo te pagar 20 mil por mês. Claro. E aí tu fica dentro de um time estratégico, pensando, melhorando, não só simplesmente seguindo um processo sem tu saber o que vai te levar de retorno. Né? Claro, com certeza. O que tu diria que vendas mudou para ti na tua vida? Olha, mudou tudo, assim, né? Do conceito de, obviamente, trabalho, né? Nesse meio período, né, entre vendas de turismo, eu fiz um estágio na fundação, um estágio administrativo, né? E eu vi que estar estagnado no mesmo lugar, né, sem eu ser medido pelo meu resultado e poder crescer, né, não era o caminho que eu queria, né? Então, vendas me trouxe essa percepção, né? Obviamente teve o ganho monetário, né? Então, hoje eu tenho um filho pequeno, né? Tenho minha esposa, hoje eu consigo ter uma vida confortável, né? Eu tenho um carro, enfim. A gente consegue ter reserva para viajar, né? Tem toda essa parte que o ganho monetário nos traz esses benefícios, né? E eu acho que um dos grandes pontos é, através disso, a gente conseguiu mudar muitas vidas, né? Eu tive o prazer, né, de trabalhar com um time muito bacana, né? Tanto aqui na empresa que eu estou agora, quanto na última empresa, né? Inclusive, um abraço aí para o pessoal, o Bruno, o William, o Almir, o Pedro, né? Todo o pessoal que estava com a gente desde o começo. E a gente conseguiu impactar muitas vidas deles, né? Então, quando tu tem um time e tu gerencia eles, né? Tu é responsável por uma certa mudança, né? Para mim isso é muito gratificante, né? A gente fala, a pessoa que precisa mudar de vida rápido, urgente, o melhor caminho é vendas. Questão de 6 meses, tu pode estar fazendo tua reserva financeira, tu pode estar dando a entrada no carro que tu tanto quer comprar. Se tu entender tuas métricas e ficar bom no teu produto, no teu serviço, entender o teu cliente, faz total diferença. Com certeza. Uma coisa muito legal também é as pessoas entenderem o mundo online, porque hoje em dia a melhor maneira de tu começar a ter um negócio online sem ter dinheiro para investir
é através de afiliados, por exemplo. Afiliado é uma ótima maneira de tu pegar um produto de alguém que já é conhecido no mercado, que já tem um monte de pessoas procurando por esse produto e tu fazer o contato e ganhar uma comissão em cima disso. Então, poxa, quantos cursos, quantas coisas a gente sabe que vende muito, que vende bem, que a gente não pode estar pegando aí um produto como afiliado e tá daqui a um pouco tirando 2, 3 mil reais extras. Que tu possa estar em casa falando ali, chamando as pessoas na rede social, no WhatsApp, fazendo uma renda extra simplesmente pegando um produto digital para vender. Com certeza. Pô, normalmente esses produtos digitais têm 50% de comissão, né? Então é uma coisa que, tipo, se tu vender uma vez no dia, tu pode estar ganhando R$200 naquele dia, que já começa a dar um start para muitas pessoas. Né? Com certeza, né? Tem uma grande diferença. Isso é muito interessante. E hoje, quais são os teus principais desafios dentro da tua área? Olha, tem muito desafio do contexto de trabalho, né, com o cliente ali, então de estar sempre atendendo bem o cliente, sempre estar estudando, né? É uma coisa que mercado de tecnologia tu precisa acompanhar a mudança, né? Então, ainda mais no meu segmento que é cloud, nuvem, né? Então a gente tem que estar sempre estudando, se reinventando, né? Acompanhando tudo isso, né? Tem muitos players hoje de mercado também, né? Que tem um produto, um serviço tão bom quanto o teu. Então cada vez mais tu precisa aprimorar tuas técnicas, né? E na minha visão, você vai ganhar uma venda quando um produto ou serviço do teu concorrente forem similares, quando tu gerar uma ótima experiência com o teu cliente. Um relacionamento. Exato. Né? Então, gerando uma ótima experiência com o meu cliente, ele vai se sentir mais confiante, né? Ele não vai estar comprando só um produto ou um serviço, ele vai estar comprando toda a parte de confiança, né? Agregando tudo isso. Então, acho que é isso, está sempre se reinventando, sempre estudando, né? Sempre persistindo e sabendo que vendas... vamos lá, tem uma frase do passado, né? O vendedor não tem passado. Porque uma coisa é o Vinícius que performou em 2021, 2022. Mas não vai ser o mesmo Vinícius que vai performar em 2023. O que ele vender, já vendeu. Né? Então, na minha cabeça está claro que em 2023 eu vou ter que me esforçar mais, enfim, né? Acho que é isso. Tem uma galera bastante engajada aqui, então provavelmente eles estão muito interessados em aprender, gostaram do assunto de vendas. Onde é que a gente poderia direcionar para que eles conseguissem encontrar uma boa oportunidade de vendas? Como é que alguém que está aqui, está assistindo aqui agora, descobre uma boa oportunidade numa empresa para se tornar um bom vendedor? Boa. O primeiro passo, pessoal, é a gente ter hoje um LinkedIn. Né? LinkedIn. Cara, LinkedIn hoje, e depois a gente pode mandar mensagem, eu posso ajudar também, mas em resumo, né? O LinkedIn é rede social, né? Voltado aqui para o mundo, né? De empresas, etc., né? Corporativo. E ali você vai ter acesso a todas as vagas das empresas, você vai ter acesso a todas as oportunidades que vão aparecendo por ali. E, obviamente, né? Hoje a gente pensa em mandar currículo, vou entrar em site, mandar currículo. Isso, na minha opinião, não é mais efetivo. Né? O que é efetivo hoje, e na minha empresa, principalmente onde eu trabalho, na verdade, né? A gente tem um setor de talent acquisition, né? Aquisição de talentos, recrutamento e seleção. Hoje, recrutadores e recrutadoras de talentos, de novas pessoas, elas procuram no LinkedIn esses profissionais. Né? Ninguém vai ficar lendo 3 mil currículos, um por um, né? Isso não existe mais. Porque tem uma ferramenta dentro do LinkedIn voltada para esse time de recrutamento e seleção, onde você pode filtrar por perfis, né? Então, por exemplo, eu quero um SDR de Porto Alegre que conheça a técnica do Bunch, que eu expliquei no começo. Isso acontece muito hoje em dia. E o algoritmo do LinkedIn vai procurando por palavras-chave. Então, se tu tiver um LinkedIn com um perfil com palavras-chave, Bunch, qualificação, SDR, você vai ter mais relevância para ser encontrado. Viu só, galera? Então, quem aqui já tem LinkedIn e quem aqui usa LinkedIn ativamente para procurar novas oportunidades? Porque eu não digo só para a oportunidade que tu tem hoje, pode estar num bom lugar, mas é lá onde as pessoas vão te encontrar para oportunidades de dar saltos na tua carreira. Exato. Muitas vezes tu vai receber oportunidades no LinkedIn só porque o teu LinkedIn está ativo, está bem feito, está atualizado, as pessoas veem que tu é um profissional que se importa, se comporta corretamente dentro desse mercado, eles vão dizer, poxa, vem para cá, vem para o próximo nível.
Por exemplo, hoje a gente tem uma dificuldade enorme de encontrar copywriters. Por quê? A gente vasculha o LinkedIn por copywriter. Mas copywriter, ele é uma, digamos assim, um novo termo de falar o redator jornalista, né? O redator publicitário, ou alguém que bom na parte de venda através da escrita. Da escrita, né? E então a gente vai lá pesquisando por redator, por copywriter, por redator publicitário. E a LinkedIn é a ferramenta que a gente mais usa para contratar. Hoje, quem é que lê um currículo? Poxa, eu estou aí com 20 vagas abertas e não vou ler um currículo, pode ter certeza, porque hoje a gente já tem um sistema nosso, que tem um quiz, que a gente vai conhecendo a pessoa, que vai filtrando o próprio SDR de RH, né, que a gente chama, né, o selecionamento ali do RH. Não, isso é bem interessante, né? E cada vez mais, né, a gente vai percebendo isso, né? Então, não só o LinkedIn, mas hoje o LinkedIn é a porta de entrada. Tem também dentro do LinkedIn uma função que você consegue traquear as vagas, né, que você deseja. Então, sei lá, eu sou uma pessoa, uma SDR que eu estou procurando um emprego, né? Além de ter um perfil adequado, tudo isso eu estou procurando. Então, tem essa função que eu quero ser notificado toda vez que uma empresa nova, com os filtros que eu desejar, estiver buscando, né? Então, tem filtros, por exemplo, SDR, Porto Alegre, novos empregos, é um exemplo. Então, tu vai ser notificado por e-mail, pelo próprio LinkedIn, que tem novas oportunidades sendo criadas ali, né? E você vai se aplicando, né? Então, é bem interessante por aí. Deixa eu te fazer uma provocação, então. Se tu tivesse agora desempregado e tu não pudesse trabalhar na empresa que tu trabalha hoje, como é que tu faria 20 mil até o final do ano? Como é que eu faria 20 mil até o final do ano? Cara, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Se tivesse desempregado. Desempregado. Cara, na hora eu tentaria arrumar um outro emprego, né? Arrumar um outro emprego. Porque assim... De vendas. De vendas, né? Ou pior das hipóteses, vender uma consultoria minha, né, vender também. Para alguém, né? Mas ou ia procurar um emprego dentro do meu nicho que eu já conheço, né? Ou ia vender alguma consultoria minha que eu sei que eu poderia ter um retorno rápido, né? Eu falo isso porque eu vi um programa dos Estados Unidos que ele pegava pessoas que eram bilionárias e levavam elas para um canto dos Estados Unidos onde ninguém conhecia elas. E o desafio era o primeiro que se tornasse milionário com apenas R$500 e uma van, venceria. Então, no primeiro dia, tu teria R$500, tu poderia dormir em algum lugar ou dormir na van, e com R$500 e uma van, tu teria que te tornar milionário e para vencer essa competição. Quanto tempo tu acha que eles demoraram para se tornar milionários? No idea, não sei. O que ganhou demorou 21 dias. 21 dias? Nossa, o que ele fez? Então, obviamente, ele era muito bom em vendas. Né? Então, o que acontece? Quando tu vai destravando as habilidades de vendas e tu é bilionário, tu sabe exatamente como é que eu posso fazer vendas de ticket mais alto. Então, o que ele chegou? Ele começou primeiro com vendas de carros de luxo. Então, ele chegou lá, pediu um emprego de vendas de carros de luxo. O legal disso é que um emprego de vendas desse é simples. Se tu vender, tu ganha. Se tu não vender, não ganha. Sim. E ele já conhecia muito sobre o produto, sobre os negócios. E na venda de carros de luxo, ele conseguiu fazer os primeiros dinheirinho dele. O dinheirinho que para nós já seria muito, né? Os primeiros $100 mil, digamos assim, vendendo carros de luxo. Daí depois ele começou a montar uma equipe de vendas para vender tanto carros de luxo quanto imóveis de luxo. Que legal. E itens de luxo, joias, essas coisas assim. Então, por conhecer a persona dele, por conhecer o cliente, por saber vender tickets alto, ele acabou conseguindo em 21 dias fazer $1 milhão. Cara, bem interessante, né? Então, o que é o desbloquear vendas, né? da habilidade atrás da venda, né? Porque ele sabia, cara, preciso encontrar alguém aqui que me dê uma oportunidade de vender coisas caras. E eu posso chegar aqui e no meu falar, na minha habilidade, no quanto que eu já me desenvolvi, eu consigo ter uma oportunidade que a maioria das pessoas não consegue. Claro. Por exemplo, hoje, se tu estivesse desempregado, tu acharia uma oportunidade assim. Por quê? Porque tu já se desenvolveu na habilidade de vendas. Tu saberia se vender para uma vaga, tu saberia vender um produto, tu saberia vender alguma coisa que resolveria o problema. E um ponto legal, né? Pelo menos nessa área, isso aí eu costumo dizer para todo mundo também, né? Quando a gente tem já um certo tempo de mercado, né, e novas oportunidades vão aparecendo para a gente,
a gente vai criando uma rede de relacionamento para um plano B. Ou seja, hoje, se eu for demitido agora, ou eu sair da empresa, eu tenho no mínimo 8 headhunters que eu conversei, que gostaram muito de mim, que assim querem que eu trabalhasse com eles. Então, assim, eu tenho uma rede B aqui para poder aqui me blindar nesse sentido. E nada melhor do que tu ter se desenvolvido a um ponto que a segurança tá em quem tu se tornou. Exato. Nas habilidades que tu fez. Teve livros de venda, teve treinamentos que tu fez que te ajudaram a te tornar um melhor vendedor? Olha, a gente teve muito treinamento, né? A gente trabalhou muito com a parceira do Google, né? A gente trabalhou muito forte com eles, né? E os treinamentos dele não era voltado para livros nesse sentido, mas eram treinamentos muito de dinâmicas, né? Então a gente tinha vezes que a gente ia para São Paulo, né, quando eu morava em Porto Alegre, por exemplo, né, ter uma imersão de vendas. Então eles traziam casos reais, qual técnica a gente ia utilizar, corrigia todo mundo, né? E era bem interessante porque ele passava de todos os pontos, né, do funil de vendas, né? Muita coisa dos Estados Unidos que a gente aprendia de treinamento com eles, com vídeos gravados, né? Muitos exercícios nesse sentido. Porque ele traz a parte conceitual e traz a dinâmica para a gente, né? E a gente tem isso até hoje também, né? Essa oportunidade. Cara, eu vi aqui algumas anotações que a gente fez. Fala um pouco pra gente do teu recorde de vendas. Qual foi a vez que tu fez uma venda que deu uma comissão muito boa? Cara, o maior contrato que eu fechei, não posso falar o nome da empresa, mas foi o contrato que eu fechei esse ano. Né? Foi um contrato de 70 milhões. Em 3 anos, né? E foi um contrato bem legal. Quanto tempo demorou para fechar esse contrato? Abril, negociando. Começou a negociar em abril. Fechou agora. Né? Alguém queria fechar um contrato de 70 milhões aí? Foi bem... Qual foram os desafios desse contrato? Nossa, foi diversos, né? Não posso dar muito detalhe também, né? Sim. Mas foi uma conversa muito longa, né? Com concorrentes, tinha que se provar tecnicamente, tinha que se provar comercialmente. Não era um contrato que seria impactado por uma área, eram mais de uma área, né? Então tinha que provar para os gestores de cada área que o meu serviço, né, fazia sentido, a que tecnologia tinha aderência e que a nossa qualidade, né, estava alinhada com as expectativas deles, né? Então foi rodadas e rodadas comerciais. E é um time fechando essa venda, né? Exato, são muitas pessoas. São muitas pessoas. São muitas pessoas, né? Quantas pessoas vão dentro desse time? A gente tem a área comercial que foi envolvida, a área financeira, a área de RH, a área jurídica, a área de talent acquisition, né? Então, basicamente, todos os principais setores da empresa foram inseridos nesse projeto, nessa negociação, para a gente poder fechar, né? Então, assim, teve mais de 10 pessoas assim, do nosso lado que apoiou nisso. E o que isso gera de comissão para as pessoas envolvidas, assim, percentualmente? Isso gera bastante, assim, né? Eu não posso abrir aqui o valor, né? Claro. Mas dá para fazer dá para mudar de carro. Dá para mudar de carro. Dá para mudar de carro. Exato. Legal. E teve um outro desafio, né? Óbvio, né? A gente está falando do maior contrato, né? Mas se fosse desafio de negócio mesmo, na minha carreira, foi durante a pandemia, né? Que na pandemia, quando veio, eu lembro muito bem, né? Começou a pandemia, cara, o que a gente vai fazer? Lockdown, né? O que as empresas vão fazer? E eu lembro, na empresa que eu estava trabalhando, a gente se olhou e falou, não, vamos segurar todo mundo aqui, né? A gente tem conta para pagar, a empresa tem conta para pagar, tem tudo, tem despesa. Vamos criar uma estratégia, né? E vamos tentar sair do outro lado. A gente trabalhou como nunca trabalhou. A gente, em vez de fazer, por exemplo, reunião semanal de forecast, de fechamento, a gente fazia por dia, 8h30 da manhã. Cara, o que a gente vai fechar hoje? Meio-dia a gente tinha outra reunião com outras áreas para entender como que a gente pode melhorar o que a gente já estava fazendo. Enfim, a gente conseguiu daí sair dessa pandemia com todo o meu time ali ainda intacto, né? Ninguém foi demitido por causa disso, não teve corte de pessoas, né? E a gente foi ver, um ano depois de pandemia, que a gente vendeu mais de 25% do faturamento do ano passado. Durante a pandemia? Durante a pandemia. Caraca. Então foi bem interessante isso, né? Tive uma experiência similar na pandemia, porque na pandemia, quando todo mundo começou a fechar e sair e diminuir os anúncios, eu aproveitei esse momento que o anúncio caiu o valor e
comecei a dar all-in, anunciar. Tive um problema meus produtos demoraram 30, 40 dias para chegar, mas fazendo um bom atendimento, explicando a situação da pandemia e botando uma equipe para deixar as pessoas conscientes que, poxa, vai chegar, vai demorar um pouco mais, dando um cupom de desconto para quem quisesse permanecer e, obviamente, tendo aquelas vendas que tu vai ter que ressarcir porque não querem esperar. Mesmo com toda essa diversidade, eu consegui dar saltos que acho que só aconteceu por causa da pandemia, porque essa necessidade faz com que tu tenha que te lapidar, te transformar. Claro. Né? Então, do lado bom das coisas que a gente pode tirar, né? Já que a pandemia foi tão prejudicial para tantas pessoas, né? Algumas pessoas também conseguiram se transformar, tiveram oportunidades para isso. Né? Claro, né? A gente costuma assim, né, dizer ninguém muda por mudar, né? Geralmente a gente ou muda quando a gente enxerga o benefício ou a gente muda quando tem uma dor muito latente, né? Então a gente muda. Às vezes a gente não quer a dor, mas, cara, em frente a ela a gente tem que se adaptar e entender como é que a gente pode fazer para prosperar a partir daí. Exato, né? E esse caso foi bem interessante, né? Para fechar, que o nosso serviço de tecnologia está muito propenso a ajudar as empresas a trabalharem de casa, videoconferência, ferramenta de já produtividade. estavam avançadas nisso. Então foi muito ao encontro do que eles estavam buscando, né? Para a gente fechar, assim, direcionando, o que diferencia alguém em vendas? Poxa, estou chegando aqui agora, o que eu tenho que me diferenciar? Olha, eu acho que o principal ponto é ter uma veia assim, né, proativa de ir atrás das coisas, né? Porque, vamos lá, eu costumo dizer isso de uma forma mais simples, digamos assim, né? O vendedor, ele é muito diferente do atendente. Sim. Né? Porque tem muitos vendedores que estão lá atendendo. Né? Então, assim, eu só vou fazer alguma coisa se um cliente vier até mim. O vendedor não, ele tem que ir atrás das coisas. Né? Ele tem que saber que ele precisa prospectar, mesmo tendo um time de prospecção. Ele precisa vender, ele precisa ter resiliência, ele precisa saber o não. Né? Então, ele precisa ser uma pessoa proativa, ir atrás das coisas. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Resiliência, ser uma pessoa organizada, ter o desejo de crescer, né? Ter ambição no bom sentido, né? Gostar de ganhar dinheiro. Gostar de dinheiro, não ter crenças negativas com dinheiro. Não ter crenças negativas de dinheiro, gostar de dinheiro, né? Acreditar no seu produto. Exato, ser honesto, muito importante, né? Porque o que honesto cresce, né? E é isso, né? Acho que saber que é uma montanha russa, vai ter muitas questões emocionais, né? Que ele vai ter que lidar e que no final ele vai sair do outro lado, né? E vai sair maior do que quando ele entrou. Exato, com certeza. Maravilha, cara. E aí, o que vocês acharam? Gostaram desse bate-papo aqui com o grande Vinícius? Trouxe para vocês um cara profissional de vendas que mostrou para vocês uma maneira de começar para quem quer começar no mercado, como começar na carreira que mais enriquece mais cedo de todas, assim, porque eu vejo que a pessoa chega, se prepara, baixa a cabeça, vai lá e tem resultado. Claro. Para fechar aqui, eu gosto de fazer uma outra pergunta, assim, uma provocação legal. Tu já tem filhos? Filho? Já. Um só? Um só. Menino? Menino. Legal. O Theo. Se tu pudesse deixar uma mensagem para ele ver daqui a pouco no futuro, olhando esse podcast, pai dele, que mensagem tu deixaria para ele? Olha, eu acho que é ser humilde, ser honesto, né? Acreditar no seu coração, fazer o bem para as pessoas, né? Assim, acho que quando a gente ajuda as pessoas de verdade, né? Isso é muito gratificante e as coisas acabam acontecendo ao nosso bem também, né? E acho que da parte profissional, né? Nunca desistir, né? Assim, no meu começo também foi bem difícil, né? Tomei muito não, de cliente, de empresa, né? Mas acho que nunca desistir é o principal ponto, né? Isso vale para tudo, né? Na vida. Acho que é isso. E se ele tivesse 18 anos e tivesse querendo procurar uma oportunidade em vendas, o que tu falaria para ele? Daí a gente teria que entrar no LinkedIn dele e falar, ó filho, seguinte, se a gente for por esse caminho, o papai te ajuda, porque já tenho toda uma trilha aqui, né? E, obviamente, ia ter muito orgulho se tirasse uma carreira de vendas, né, em tecnologia, mas o principal ponto, acho que o que ele quiser ser de profissão, eu vou apoiar 20.000% também. É transformador, né? Filho. Com certeza, a melhor coisa do mundo, a melhor coisa do mundo.
Eu acho que tu nasce de novo, assim, sabe? Não sei se você tem o desejo de ter um filho Claro, um dia, tenho. mas é o melhor momento da tua vida, assim. Tu renasce, tu esquece que tu é o Eduardo, né? Como pessoa ali, individual, né? E tu começa a nascer o Eduardo com o coletivo. Uhum. Tu começa a ter um amor próprio, assim, de pai, tu começa a ter um amor recíproco. É inexplicável, a melhor coisa do mundo. Maravilha. Galera, gostaram? Então, fica aí a experiência da profissão que te enriquecerá mais cedo de todas. Vinícius, muito obrigado. Feito. Foi uma satisfação enorme te ter aqui e tenho certeza que pessoas vão sair daqui direcionadas para a área de vendas com uma clareza e podendo estar daqui um pouco ajudando mais famílias como tu já ajuda dentro da tua equipe. Claro, com certeza. Queria agradecer ao público, Eduardo, Duca, meu amigo aí de anos, pela oportunidade. O pessoal aqui também tá nos ajudando aqui no back, né? E é isso, pessoal. Quem quiser também saber mais, né? Assim, a gente tem um projeto bem rapidamente aqui, né, que se chama Inside Sales School. É um projeto, a gente criou uma startup social sem fins lucrativos, né? Então, a gente não ganha R$1 e não cobra R$1. E a gente faz mentoria e consultoria gratuita para mexer no LinkedIn, criar um currículo, começar a se aplicar em vagas para SDR. Então, quem quiser saber mais, não tem custo algum, a gente ajuda realmente por amor. Pode me chamar que a gente vai ter o prazer de ajudar. E é o que eu sempre falo, quem fica até o final recebe as melhores oportunidades. É verdade. Então, galera, quem quiser aprender e ter um direcionamento para entrar nesse mercado, entra ali no perfil do Vinícius. Diz aí o teu perfil pra galera. É @ViníciusGBrum. Então chama ele lá, diz que você viu o podcast com o Duca e Isso. ele vai dar o direcionamento desse trabalho lindo que ele faz. Com certeza. Mais uma vez, obrigado, viu? Obrigadão, galera. Tamo junto. Até a Valeu. próxima. Tchau, Chegando tchau. lá. E aí, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Compartilhe ele com alguém que faça sentido essa mensagem e me siga nas redes sociais, Eduardo Duca, Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Te vejo lá.